de entrevistas. Muito pelo contrário. Acho que elas têm sido, inclusive, em sua grande maioria, confusas e contraditórias. E isso passa também por diversos assuntos que são abordados. Assuntos em que colocam a coerência dele em xeque, ele ataca as pessoas, ou então se o assunto nem vem ao caso naquela questão que se coloca do questionamento, né? Então, por exemplo, ele sempre ou coloca um ataque à imprensa, ou diz que tudo é exagero, ou então fica irritadinho com essas perguntas sobre as chances que ele dá para A, para B, para C e não dá para D, para E, para F, ou então ele fala sobre o jogo e desvia, não responde. Então eu não acho que ele é um cara 100% transparente e isso prejudica demais o próprio trabalho dele. Acho que se ele já tivesse assumido diversos equívocos ou então tivesse mudado a postura dele já há alguns meses, essa pressão que está hoje, justamente por causa desses assuntos, inclusive um deles o Gustavo Scarpa, seria muito menor, né? Ficar tentando tapar sol com a peneira, ficar fazendo o torcedor de tonto com declarações que não explicam a realidade do que foram as partidas, etc e tal, isso aí não ajuda ninguém, muito pelo contrário, só prejudica. Então, repito, muito da pressão dele se dá por isso. Na relação do Scarpa, o que eu sei é que o Scarpa não aceitou as propostas em que estavam em questão para que ele pudesse deixar o Palmeiras. A do Almeria, além do Almeria não ter tido o fair play financeiro liberado pelo clube, ele também não se entusiasmou muito e não fez nenhuma força para que a situação fosse facilitada. Tá na dele. É aquela coisa, né? O diretor de futebol ele tem que procurar opções para o Gustavo Scarpa. Se as opções não agradam, o cara também tem o direito dele de ficar, como era aquela vez o Daverson lá, né? Que o Palmeiras fechou o acordo com a China e de hora H ele falou, não, na última hora ele falou, não quero ir, vou ficar aqui. E deixou todo mundo louco de raiva, né? E essas negativas, quando um clube está precisando vender um jogador, isso deixa a diretoria bastante irritada, deixa técnico irritado, porque às vezes uma venda de um jogador pode abrir desculpa espaço... Aí, Facinca. Ô Facinca, desculpa te incomodar. Desculpa atrapalhar o seu raciocínio. Esse é péssimo, eu sei disso. Eu peço perdão uma vez mais. Mas eu não tô te entendendo. Quando eu atacar o Anderson Barros, você diz o seguinte, se vira. O jogador não quer ir embora, se vira. Procura alternativa. Faz aquilo outro. Agora você vem com um discurso semelhante ao meu e ao do Pascoal, quando nós dissemos que se o jogador não quer ir embora, não tem como ir. Eu não tô com um discurso semelhante. Eu tô dizendo que ele tem que procurar alternativa. Se o cara não quer ir pra B, ele tem que procurar no C, tem que procurar no D. O que não pode é ter um jogador... Mas se o cara não tem... Mas não quer ir, recebe... Se não tem, vai pra onde? Ele quer ficar lá, acabou. Não, tem que procurar. O que ele tem que fazer é procurar. O que não dá pra fazer é deixar um jogador afastado do jeito que está, que ganha muito, que é uma valia. Eu acho bom jogador, que pra mim merecia muito mais oportunidades, que na temporada passada foi artilheiro do Palmeiras no ano, mesmo no ano ruim ele foi artilheiro. Então esse descarte que se faz do Gustavo Scarpa, eu sou totalmente contrário. O que eu sou favorável é que já então que o Vanderlei não quer contar com ele, que o Anderson Barros procure um clube à altura do Gustavo Scarpa. Quando vocês falam que o cara tem, quando vocês falam que o cara tem, quando vocês falam que o cara não quer... No mercado interno não vai fazer negócio com o mercado interno. Não tem negócio no mercado internacional. Não teve a proposta que o empresário deles que tinha da Arábia, não chegou. Estou explicando para vocês que vocês têm razão. Em nenhuma vez que a gente teve aquela discussão, em nenhum momento eu discordei de vocês em relação ao jogador ter o poder de veto. Ele tá na dele, é lógico que ele tá na dele. Ninguém tem que pegar o cara, dar um chute na bunda do cara e tirar o cara do clube. Nossa. É lógico, isso não existe. Agora, o que o diretor tem que fazer é ele procurar o mercado para o jogador que está insatisfeito ou então que não tem o espaço no clube. O que não pode é o clube pagar um salário alto para diversos jogadores que não têm rendimento e que não têm mais rentabilidade. Você precisa transformar esses caras e oxigenar o elenco com outras opções. Ou você faz uma troca, ou você busca alguém no mercado externo, ou então você vai tentar casar uma venda, uma rescisão amigável, qualquer coisa. Mas o que se precisa fazer é resolver, não deixar uma pessoa encostada.
Porque você deixa o cara depressivo, o cara que poderia tentar se recuperar nos treinos larga de vez, o técnico, quando não tem o mínimo carinho, o jogador se sente mais abandonado ainda e o valor dele de mercado cai bruscamente. Então a função do diretor é Mas ele não está encostado. O Facicano, ele não foi afastado do Palmeiras. Ele não foi afastado do elenco do Palmeiras, ele não está encostado. Ele está treinando. O que ele só não produz. Ele só não produz. Afastado não é o cara que não treina e está fora. Afastado é o cara que não joga. Ele não joga assim como o Guerra. O Guerra está afastado do Palmeiras? O Guerra não está afastado, mas o cara tá... O Guerra está afastado, ele treina separado. O Guerra treina separado. Ele treina separado, o Scarpa não. O Scarpa treina. Ele só não joga. Ele faz atividades, tudo, mas não joga. Não joga. Não joga. Então o que acontece? Isso é muito triste. São dois jogadores, o Guerra e o Gustavo Scarpa, de valor. Não são dois quaisquer. São dois jogadores que sabe, valem o pão que o diabo avassou. Muito pelo contrário. O Guerra até ontem, quando o Palmeiras o contratou, foi eleito um dos melhores jogadores da Libertadores. Um dos melhores jogadores da América do Sul em 2016. O próprio Gustavo Scarpa era um talento nato. O Palmeiras brigou na justiça, uma baita confusão com o Fluminense para trazer o jogador e agora tratá-lo dessa forma. Porque é o que eu falo, investiu-se muito em jogador mediano, valorizou-se muito jogador mediano que já quando foi valorizado nem merecia tal valor, e outros que estavam buscando oportunidade não tiveram essa mesma sequência. Um deles é o Gustavo Scarpa. E essa negativa do Scarpa, de claro, alguns clubes que ele não se sentiu à vontade para querer sair, também tem peso nessa situação dele não jogar no Palmeiras. Por isso que eu falo, a diretoria tem que resolver logo. Ela incessantemente tem que trabalhar para entrar em acordo com o Scarpa. Seja numa rescisão, seja numa proposta, ou seja então numa troca por empréstimo, alguma coisa que seja favorável.